noite, amigos do Canal 39, boa noite, internautas, aqueles que acompanham as ações de turismo em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte, também de todas as outras cidades que participam conosco desse trabalho de fazer com que as coisas se tornem melhores, mesmo antes do já considerado pós-pandemia. Nós estamos hoje reunidos mais uma vez e queremos trazer para os senhores a participação de um especialista em turismo. Nós vamos trazer para conversar conosco a respeito de turismo, a indústria sem poluição, a indústria que não polui, Alfredo Gimenez. Ele é diretor executivo da CNTUR, Confederação Nacional do Turismo. Ele é gerente administrativo da Foresp, que é a Federação dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo, diretor do Programa Nacional para o Desenvolvimento do Turismo Religioso pela CNTUR, membro do Conselho Estadual de Turismo de São Paulo, o Conturesp. Ele também tem graduação acadêmica em Teologia, Filosofia, Comunicação, Rádio e TV, Direito e também é técnico em turismo. E com o apoio da CNTUR, a Confederação Nacional do Turismo, o Canal 39 cumpre mais uma vez a sua missão de, com toda a simplicidade, trazer a informação, a orientação, a atualização para que todos aqueles envolvidos realmente com a tarefa de transformar para a melhor qualidade de vida todas as cidades, todas as comunidades que merecem sim ter um espaço melhor para que o turismo, uma indústria que não polui, gere empregos, gere renda, gere dignidade, gere mais integração, mais comunicação. Essa tarefa nossa, do nosso modo de ser simples, porque ser simples não é complicado. Nós agradecemos mais uma vez, queremos já abraçar e trazer para os cumprimentos dos senhores o meu amigo e irmão, me permita assim, Alfredo Gimenez, que vai dar mais uma aula para nós aqui sobre turismo. Boa noite, Alfredo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos, boa noite. Boa noite àqueles que vão estar conosco essa noite ainda, né? Pelo horário, daqui a pouquinho o pessoal já vai acessando, já vão entrando, nós vamos compartilhando nas nossas páginas aqui. Acabei de compartilhar na minha também. Quero agradecer a todos aqueles que vão assistir posteriormente a esse bate-papo, né? Mais do que uma palestra, uma formação, eu aprendo cada vez que a gente começa a dialogar sobre um assunto, sobre as nossas experiências, as nossas lutas de cada dia, e ainda mais nesse tempo de pandemia, onde o home office veio muito forte, nesse novo modelo de trabalho, de reuniões virtuais, não mais aquelas presenciais. Eu acho que muita coisa veio para ficar. Então, do usufruto de aproveitamento e alcance maior que nos dá o destaque da tecnologia. Então, quero agradecer a toda a iniciativa do Canal 39, na pessoa do Marcos, desde já saudando você, toda a sua família, todos aqueles que estão envolvidos com esse projeto maior de divulgação, de amadurecimento no tema turismo. E nós já ouvimos muitas e muitas formações. A última agora nós tivemos há pouco tempo através do senhor Jarbas Favoreto, onde falou um pouco mais sobre o Conselho Municipal de Turismo. Aqui eu quero agradecer as entidades às quais eu represento, a CNTUR, a Foresp, a AMITUR, do senhor Jarbas Favoreto, como diretor consultivo para turismo religioso, a AMITESP, a Aregala Brasil. Enfim, são diversas entidades que a gente participa, dando a nossa contribuição, auxiliando na medida do possível. Agora estou aqui no interior de São Paulo, na cidade de Bariri, uma cidade nova, pequena, mas com grande potencial. Então é como se eu tenho a oportunidade de poder exercer aquilo que eu fui aprendendo na cidade grande, como a gente fala. Aprende na cidade grande e leva para o interior. Então colocar em prática aqui em Bariri, desde a gestão pública, uma nova gestão, com o prefeito Abelardo, Júnior Barbieri, toda uma equipe nova à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, que ainda na verdade a gente chama secretaria carinhosamente, que são diretorias, mas dando a nossa parcela de contribuição e começando da base.
Eu partilhava antes aqui nos bastidores com o Marcos que aqui a gente começou a atualização da lei, que era uma lei de 1999, e trouxemos para a lei atual, baseando na 1261, para estruturar. Então, começando o Conselho Municipal de Turismo, através da lei, do embasamento, e partindo para as etapas. Então, nosso bate-papo hoje vai girar em torno de um pouquinho dessa engrenagem, essa estrutura, passando pelo Conselho Municipal, a responsabilidade daqueles que são os articuladores para fazer o contour de fato acontecer, e, por fim, a influência e a grande importância da sociedade civil. Ótimo, então, mais uma vez, então já trazemos aqui o boa noite do Edenir Luiz Beluc. Queremos destacar o seguinte: aos internautas que forem chegando na nossa live, podem se manifestar aqui no nosso chat. Nós vamos, dentro do possível, passando as dúvidas, as perguntas para o Alfredo, nas paginações de cada tema. No final, abrimos para uma discussão melhor, e ainda há a possibilidade de todos aqueles que tiverem interesse em formular alguma pergunta ao Alfredo, ou mesmo até um convite para uma nova apresentação, esse internauta pode fazê-lo por meio do e-mail que nós vamos deixar aqui depois rolando na tela. O nosso boa noite é a cidade de São Simão, onde mora o Edenir Luiz Beluc. Alfredo, então, você falou que na sua proposta de palestra seria o tema turismo, a indústria que não polui. E por que você tem certeza que o turismo é a indústria que não polui? Dentro dessa nossa proposta aqui, a gente apresenta não só a dinâmica. Quando a gente fala de poluição, a gente já lembra de ecossistema, meio ambiente, né? E focando nesse tema principal, a indústria que não polui, ou a indústria sem chaminé, nessa perspectiva maior de organização, através dos meios que a gente já sabe que existe, que são os atrativos dentro do município, de maneira organizada, mas essa poluição que não se dá através, como a gente imagina, tão somente de poluição do ar, mas existe a poluição de informação, existe a poluição de dejetos, que a gente tem em diversas cidades e realidade, mas mesmo assim o turismo é essa indústria que não polui, essa indústria sem chaminé, essa indústria organizada dentro de uma economia criativa e dentro de visar com que a cidade renda. Então a gente vai fazer essa explanação um pouco maior agora, partilhando o nosso PowerPoint aí, conforme o Marcos dar o nosso aval aqui. Então, você só precisa novamente fazer o share screen aí, que caiu a nossa energia aqui e desarmou tudo. Agradecer a Rosângela Teixeira de Lagoinha, a Arlete Black de Caçapava, Contour de Fernandópolis também presente aqui conosco. Maravilha. Bom, já está explanado aí? Já. Vamos lá, então? Maravilha, vamos lá. Pode ir. Bom, então, nossa apresentação, turismo é indústria que não polui. Você tem objetivo para a gente ganhar tempo e não ficar uma questão cansativa, mas dinâmica, que a gente pode dar a nossa contribuição. Quando a gente fala de indústria, toda vez a gente imagina essa indústria na sua organização, a gente está falando de estrutura, estamos falando de mão de obra, estamos falando de matéria-prima, estamos falando de um produto final e de uma comercialização. Então, de maneira bem enxugadinha aí, ó. Estrutura, então, precisamos organizar, precisamos ter uma estrutura, um local, um ambiente, aqui nós falamos de cidade. Essa mão de obra, que são aqueles que estão na labuta, os operários que fazem a máquina acontecer, que faz o manuseio dessa matéria-prima dentro da nossa realidade de turismo, todos os agentes, todos os profissionais, e essa matéria-prima em mãos. Então, muitas são conduzidas e induzidas, atrativos que são formatados ou atrativos que nós já temos. E a maioria deles se envolve principalmente com a formatação dedicada à natureza. Então, rios,
parques, gastronomia, algo que já existe, que é o forte da cultura da cidade. Então, dentro dessa matéria-prima, nós preparamos ela, falamos assim, que colocamos um laço, embrulhamos, né, lapidamos, damos uma cara de produto final para essa matéria-prima, assim como toda indústria que produz o seu produto. E, consequentemente, comercializamos. Então, de que forma que nós vendemos esse produto? E aqui eu coloco essa primeira observação. Uma das grandes dificuldades que nós percebemos em diversas cidades que nós rodamos, tanto no estado de São Paulo como fora, é a falta de manuseio para comercialização. Nós temos boa estrutura, mão de obra, agentes, matéria-prima, produto formatado, bonitinho, mas estamos falhando principalmente na hora de comercializar. É a visibilidade que estamos dando. De que forma nós estamos fazendo esse marketing, essa propaganda desse produto. Tem cidade que às vezes tem um produto tão pequeno, mas bem formatado, uma grande visibilidade. E outras que têm atrativos maiores ainda, que a gente já enxerga potencial gigantesco a curto prazo, mas não sabe apresentar, a formatar, a embrulhar, até embrulha, mas não consegue comercializar esse produto. Então, para que tudo isso aconteça, nessa engrenagem de indústria, se faz necessário o quê? O processo. Não tem como fugir, não tem como organizar nada. Então, muitos aqui são secretários, são diretores, são agentes, são profissionais, conhecem do assunto, são técnicos, são doutos, têm doutorado, mestrado, enfim, sabe muito mais do que a minha própria expertise. Mas todos vão concordar. Precisamos vincular o processo. Esse processo é o resumo dessa operação anterior. É o resumo, não tem como. Estrutura, mão de obra, matéria-prima, produto final, comercialização, tudo isso se faz com processo. É o processo operacional de chegar na cidade, aqui eu uso bastante o exemplo da cidade a qual estou, Bariri, e começar do zero. Qual que é o processo aqui? Olha, temos a cidade, vamos levantar tudo que nós temos. Então vai traçando as metas e as etapas dentro dessa grande engrenagem. É o processo que tem que ser feito para que a cidade venha almejar a se tornar um MIT, ou até mesmo se é MIT, a poder concorrer no ranqueamento, a se tornar uma instância. Ou quem já é MIT, a se manter MIT, não deixar de ser. E quem é instância, se manter instância e não deixar de ser. É a chamada tarefa de casa. Não tem como fugir. Então, quando falamos de turismo, falamos de impacto econômico, não é? Então, o turismo ele vai além do que aquela pequena indústria, ou a indústria média ou grande porte, que vende para a sua cidade, para a sua região e o Brasil. O turismo é fator de impacto econômico. Então, além de auxiliar na valorização dos atributos locais, como os atrativos culturais, naturais e sociais. Então, o turismo ele auxilia diretamente, ele valoriza, ele recupera. Então, a gente está começando um processo. Não, nós já somos MIT, já somos instância, mas está de fato valorizando os atributos que a cidade tem? Ou só elencamos aquele atrativo que já está dando certo? Por que não agregar valores com outros atrativos, com outros equipamentos turísticos, com outros produtos que possam ser gerados? Exemplo, Aparecida. Aparecida era o santuário, tão somente santuário de Aparecida. Mas não, veio um parque, agregado àquele parque. Ah, mas o que tem a ver o parque de diversão com o turismo religioso? O lazer, a fé, a natureza, todos se conversam. Depois um pedalinho dentro do espaço do santuário, proporcionando lazer, a gastronomia. Se fosse assim, não precisaríamos ter restaurantes dentro do espaço religioso. Sai daquele espaço e vai se alimentar na cidade, não é? Mas você coloca logística, coloca o quê? Atributos. E ali você divulga a cultura da cidade, a religiosidade, o turismo rural, aquilo que você tem de artesanato, recursos naturais e sociais. Então, essa valoração que a gente precisa estar atento.
E é realmente uma cadeia produtiva, que envolve o quê? O desenvolvimento básico ou especializado, desde a infraestrutura, passando por uma hotelaria, o entretenimento, o transporte. Envolve também o quê? Os avanços na saúde pública e saneamento, né? Que é uma grande atenção. Às vezes a gente foca muito no atrativo, no desenvolvimento e esquece, principalmente, da receptividade, em se tratando de saúde e segurança, não é? A geração de empregos e comércios, possibilitando benefícios na qualidade de vida para a própria população local. Eu gosto de usar uma frase, e aqueles que já participaram de outras palestras vão lembrar disso. O Papa João Paulo II dizia, numa de suas mensagens para o Dia Mundial do Turismo, que o turismo bom, de fato, é aquele que percorre as guias, as sarjetas, e atinge a todas as comunidades. Então, esse é o verdadeiro turismo. Não é o turismo para aquele bairro, para o entorno daquele atrativo, mas é o turismo para a própria população local. Não é o turismo do atrativo, é o turismo dos bairros nobres, médios e periferias. Esse turismo tem que alcançar a todos. E a todos é na melhora da saúde, do saneamento, da geração de emprego, da possibilidade e infraestrutura. Então, esse é o turismo que faz parte, de fato, da cadeia produtiva. E quando falamos em cadeia produtiva, estamos falando do quê? De parceria entre os setores público e privados. O turismo, quando a gente vai avançando ele a criar substância, a criar conteúdo dentro do município, existe uma maneira organizada. Então, o Estado de São Paulo hoje, através da Secretaria de Estado, já dá suas orientações através de um orçamento de mais de 600 milhões disponibilizado para os municípios. Mas, para isso, é preciso fazer a tarefa de casa. Então, se a cidade quer se organizar, parabéns. De que forma? Conselho Municipal de Turismo. E isso a gente vai tocar ali mais para frente. Consultivo, deliberativo. Esse Conselho Municipal não é do setor público, não é tão somente do setor privado, é da junção, mas prevalece os 2/3 da sociedade civil. Esse conselho não pode estar engessado. O que começa errado, termina errado. Então, precisamos do envolvimento da sociedade diretamente na construção desse processo. Não tem como nós cobrarmos um processo se nós não participamos, se nós não damos a nossa contribuição como sociedade. É uma cadeia produtiva. Produtor não é aquele somente que planta e colhe o alimento. A sociedade é uma cadeia produtiva. Produtiva no conhecimento, produtivo nas necessidades, produtivo nas parcerias, produtivo na participação do plano plurianual, produtivo no Conselho Municipal, em diversos outros conselhos. Então, é a nossa contribuição. Quando falamos de cadeia produtiva, falamos setor público e privado que conversa, que se entende. E o Estado, enxergando isso no município, através de um conselho organizado, possibilita que esse conselho faça a sua tarefa de casa, apresente, no tocante ao turismo, o seu potencial, para que ele possa vir a se encaixar como município de interesse turístico e, se potencializando, eu gosto de dizer que as pequenas empresas se tornam médias empresas, empresas de grande porte, passa a se tornar instâncias turísticas. Então, no turismo, não existem barreiras e fronteiras, ou não deveria existir. Ele envolve o coletivo. Turismo é feito de coletividade. E isso também vale para a sua cidade. Então, o processo de desenvolvimento do turismo começa de maneira organizada de dentro para fora. É o processo de regionalização. Você precisa ter como suporte. Eu estando em Bariri, como que eu posso fomentar uma organização dentro da cidade? E um grande desafio, pois
muitos dizem, aqui não tem nada de turismo. E eu digo, nós temos a cultura, temos a gastronomia, temos a tradição da cidade, temos o Rio Tietê. Ali a gente já começa a mudar o nosso olhar. Porque nem sempre aquilo que a gente quer desenvolver como atrativo é o que está sendo procurado dentro de um estudo de demanda dentro do município. Então precisamos estar muito atentos. Onde eu já contei isso para alguns que já ouviram, dentro da realidade do turismo religioso, a qual eu já atuo há alguns anos, um padre nos procurou e eu fui chamado pela Secretaria de Estado a acompanhar aquele tema, que era turismo religioso, e o padre dizia, não, porque eu quero desenvolver como grande propósito da cidade, tem o apoio do prefeito, do secretário, a festa celebrada no dia 1º, no início de janeiro, com o grande terço de Nossa Senhora, Mãe de Deus, esse vai ser o atrativo, a praça nossa tem o formato do terço, e ali era a imagem dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Mas nós precisamos, e foi o que aconteceu, puxar a história da cidade, os demais equipamentos ou atrativos, ou algo que nos manuseasse, nos colocasse à frente daquilo que poderia se tornar outras realidades de turismo. E foi o que aconteceu. Nós descobrimos que naquela cidade, dentro de uma capela de um padre italiano, tinha a 3ª réplica do Santo Sudário, pois ele fazia parte de uma equipe técnica no Vaticano, que fazia aquela prova do carbono, junto com a equipe voltado da NASA, para comprovar se o Santo Sudário era de fato o verdadeiro. E ali foram feitas apenas 3 provas. E uma delas veio para o Brasil com esse padre e se encontrava na cidade de Itapetininga. Então, ali nós começamos a ter uma outra visão. Por isso que eu digo, nem sempre aquilo que nós queremos desenvolver, de fato, pode ser o atrativo da cidade. E ali começa o turismo de estudos, de devoção, e muda a realidade. Começa um produto novo a surgir, com um novo olhar. Mas é por isso, precisamos principalmente ter essa visão de romper barreiras, ir além das fronteiras, e isso envolve, claro, o coletivo. Vale destacar que o turista tem a curiosidade em saber e ver como o povo vive diariamente. Então, volto a destacar, perceber, e isso tem estudo de pesquisa em muitas cidades, parques estaduais, onde tem a imagem do Cristo Redentor, natureza, lagoa. Lá você já passa na portaria, já preenche a fichinha do estudo que tem que ser apresentado, de relatório. Então, saber o que o povo tem interesse, ele vem para a sua cidade, ele quer saber qual que é a gastronomia, o prato principal da sua cidade. Se fizermos um festival regional, qual que é o prato principal da sua cidade? Não tem ainda? Então, por isso se faz necessário não querer ser como a cidade vizinha. Então, nossa, eu não gosto de ouvir isso. Minha cidade ela está lutando para ser que nem aquela. Não, você tem que ser a sua. Se espelha no profissionalismo, nas etapas, como que foi construindo etapa por etapa, mas não queira ser como a outra. Você tem que ser você, valorizar as suas próprias características culturais, conhecer o que você tem de potencial dentro da sua própria cidade. Então, às vezes a gente vem com muita técnica e falta um pouco mais o olhar de municipalidade. Por quê? Não, vamos fazer como está dando certo. Não, o dar certo é conhecer afinco suas realidades, as suas características próprias. Todo mundo sabe o beabá. Qual que é a base do turismo? A cultura. O turismo é fruto da cultura. É a base, é o conhecimento, é saber o nosso território, que cor tem a nossa terra, o nosso chão. É daí que começa o turismo de fato. Para isso, nós podemos dizer que o turismo se faz com que? Segurança, tranquilidade e conhecimento. Segurança no processo, segurança na organização, segurança que você tem a liberdade de atuação, a segurança de que aquilo é um projeto concreto, gerador de emprego e renda, um grande diferencial. Imagina, pensa comigo,
quando nós tivermos toda a nossa população. Alfredo, vai um ano e meio, mas tudo bem. Qual que é o desejo das pessoas? Quando já termina o lockdown, ou quando vai para uma fase agora como foi a 25%, a gente já fica imaginando, nossa, se tiver tudo bem, e a partir de maio formos para uma fase laranja, quem sabe já pode abrir 50%. Aí dá para a gente visitar tal lugar, visitar tal lugar. Então, você acha que o turismo vai ser o de longa distância? Não, vai ser o de curta distância, cidades que estão no nosso entorno. É aí que já começa, uma pelo bolso, e outra pelo desejo de poder sair, visitar, ir numa cachoeira, levar a família, levar os filhos. Então o turismo se faz com segurança, apresentar aquela cidade que te traz segurança. E ainda mais, qual vai ser o grande diferencial? Segurança na questão alimentar, segurança na receptividade, porque essa pandemia não vai passar definitivamente, porque por mais que sejamos vacinados, esse vírus ele continua e vai se tornar como uma vacina da gripe H1N1, e teremos que tomar essa vacina, porque essas cepas e mutações ainda é uma novidade. Então, para que a cidade seja de fato receptora, tem que transmitir segurança, e com isso gerar essa tranquilidade. Essa tranquilidade, a tranquilidade tanto na receptividade, quanto na formatação do seu processo. Não se preocupe, não precisamos fazer, a nossa meta é 6 anos, 6 meses estar tudo pronto, no final do ano entregar. Calma, tranquilidade não é morosidade, não é ser devagar, é fazer as coisas com calma, dentro dos seus limites, de maneira tranquila. Aproveite esse tempo ainda que nós não temos movimentações turísticas de fato como tínhamos, e coloca a casa em ordem. Formate as leis, estabelece a diretoria, faz uma avaliação dos prós e contras, reformule o que estava dando errado, para que a gente possa engatar uma quinta aí e começar bem. Então, o conhecimento de onde você está e o conhecimento técnico se faz necessário. Tanto para quem já atua no turismo, como para aquele que está começando. Não é? Eu sou super a favor, as nossas prefeituras têm que ter os turismólogos, têm que ter aproveitamento dos guias de turismo, têm que ter os técnicos, e não somente cargos comissionados por indicação. O quanto eu já ouvi nas cidades do interior, em reuniões, a pessoa fala, olha, eu não sou da área, mas eu vou ver o que eu faço. Meu Deus do céu, isso dói na alma. Precisamos ter um conhecimento técnico. Ah, mas o nosso responsável, tudo bem, mas tem que ter as pessoas técnicas, turismólogos dentro das nossas diretorias e secretarias, tem que ter essa visão para fazer o bom andamento. Então essa é uma atenção especial que precisa estar despertada a todos. E eis que surge dentro dessa grande indústria, dentro dessa engrenagem, de forma organizada, o Contour. Então, dentro desse anseio de organizar, esse é o papel do Contour. É a instância de planejamento participativo. Se o seu Contour é um braço de políticas do prefeito, reveja. Se o seu Contour está engessado, reveja. Se esse Contour é menos sociedade e mais gabinete, reveja. Porque quem está perdendo é a sua cidade. Futuramente como MIT ou como instância. E aí eu sou super a favor, como trabalho com federações sindicais e confederações, de fazer um movimento e se estabelecer uma nova diretoria. Uma diretoria que pensa com a cabeça da sociedade, porque aquela gestão pública vai passar e o Contour vai ficar, os objetivos, os projetos. Então é mudança de mentalidade, é a sociedade que participa. Eu já ouvi cada besteira, meu Deus do céu. Hoje a gente descasca todas as pessoas por Facebook, redes sociais, mas a gente não tem paciência de marcar um horário, ir lá no gabinete, conversar com o diretor, com o secretário, ou de estar presente, ou ligar para ele, tirar as suas dúvidas, né? A gente descasca e joga. Até corrigir aquilo que a gente falou, e quantos que eu já ouvi falar, nossa, o prefeito, aí dá a divulgação da notícia, noticia, foi criado o Conselho Municipal de Turismo na cidade X. Está vendo? O prefeito já está criando cargos,
Já está colocando gente, por que não economiza dinheiro? Meu Deus do céu, vai entender o que é Contur, gente. Tudo é crítica, crítica. A oposição se faz tão forte. Ele votou na pessoa, a pessoa não começou nem a atuar e já está descascando. Então, é preciso entender. Entenda primeiro esse processo. Mas, para isso, existe uma falha do outro lado também. Porque antes de se criar esse processo, precisamos dar visibilidade, né? Trabalhar essa ideia com os vereadores, porque passam por eles a maioria das leis, não só de criação, mas as vindouras, as futuras. Então tem que ter o entendimento, a apresentação para a sociedade civil, e envolver o trade, o empresariado, o dono de hotel, pousada, motel, restaurante, bar, o tiozinho da pipoca, do algodão doce, tem que envolver. Para dizermos, de fato, temos uma engrenagem, temos algo organizado que se chama Conselho Municipal. Então, atenção, conselhos que já largam inflados tornam-se engessados e nada operantes. Por quê? Você chega lá, quantos tem no conselho? 20 e poucos, 30, 19, 18... Tem que ser número ímpar para dar relação de voto. Meu Deus do céu, conselhos inflados de pouca representação. Em vez de centralizarmos de fato nas entidades que participam, que atuam nas escolhas daqueles representantes, fazemos algo somente de tamanho. E tem que tomar muito cuidado, porque a maioria dos conselhos que eu tenho visto estão inflados de poder público municipal e menos sociedade. Precisamos estar atentos aos interesses, se de fato são políticas públicas para o turismo. E se o seu Contur está assim, rediscuta imediatamente o equilíbrio. É uma grande reivindicação que nós temos junto ao Conselho de Turismo do Estado de São Paulo, a partir das demandas do interior. Qual é a orientação? Os membros do Conselho, que são a minoria da sociedade civil, façam uma notificação junto à Secretaria de Estado. Infelizmente, aqueles que não estão obedecendo às leis deixarão de ser MIT, ou vai ficar para muito tempo tentar conseguir a vaga de MIT. Então, é mais fácil colocarmos essa participação e dar a transparência nessa gestão, principalmente dos conselhos municipais. E aqui não só do turismo, como de todos os conselhos. Então, o poder público deve passar a trabalhar servindo o Conselho Municipal e não se apropriando dele. Pelo amor de Deus, como a gente tem visto isso em diversas cidades. O secretário ou diretor de turismo tem toda a importância de estruturar o levante de pesquisa, o plano diretor, a revisão do plano diretor, mas a competência maior de execução é do Conselho Municipal, a curto, médio e longo prazo. Passa pelo Conselho Municipal. Os vereadores acompanham todos os processos de aprovação, votam. Então, para que centralizar de maneira errada? O poder público, o diretor, o secretário, tem que se empenhar em correr atrás de manter, se é uma secretaria, tem fundo próprio, ou de captar recurso. Já foi feito um pré-projeto. Olha, Alfredo, só vamos começar a atuar depois que tivermos os projetos desenhados no plano diretor. Não! Já começa a desenhar os seus atrativos, a reformular, a remodelar, a criar, se for preciso, mas já começa a correr atrás de você ter autonomia dentro da sua diretoria, dentro da sua pasta, da sua secretaria. Já começa a se movimentar. Você tem a liberdade de poder fazer o quê? A parte administrativa. Então, esse diretor, esse secretário, corre atrás. É contato, é pedir, é passar o chapéu, para dar força para que aquele desenvolvimento, aqueles projetos que estão dentro do Contur, de fato aconteça. Então, é preciso ter essa visão. O poder público deve passar a trabalhar servindo o Contur. Então, tomar cuidado com esse inchar, esse inflar o Conselho Municipal de mais poder público e menos sociedade civil. Então, quando fazemos a referência do turismo,
como uma indústria, que foi o nosso tema lá em cima, essa indústria que não polui, no sentido de organização, dessa indústria sem chaminé, de maneira mais organizada. Então, quando fazemos essa referência do turismo como uma indústria, para o bom exercício de ambos, tanto da indústria como exemplo e o turismo, estamos falando do quê? De legitimidade e autonomia. Como começar algo de maneira errada, desrespeitando a lei? Aqui em Bariri, como exemplo, nós tínhamos uma lei de 1999. Depois veio a 1261, com toda uma diversidade, um embasamento diferenciado. É óbvio que houve a revogação e aprovou-se a lei nova, dando legitimidade aonde se restringe o CONTUR. Então se preocupa com a formatação do CONTUR, do Conselho, deixa o CONTUR atuante, depois passa para outra etapa, o regimento interno, o FUNTUR. Então, legitimidade e autonomia, autonomia de atuação. Tem que ter autonomia. Então, primeiro, é na sustentabilidade legal, ou seja, a legitimidade, que é a lei, o estatuto, o regimento interno, constitui o quê? As bases fundamentais para uma engrenagem. E o segundo, essa autonomia, que está diretamente no processo e gestão da tomada de decisão, propriamente dito. O conselho de verdade é aquele que tem conselheiros com forte sentimento de pertencimento. Esse pertencimento, ou seja, saber da minha importância de representação. Não sou eu, o Alfredo, proprietário do hotel, que sou o melhor. Não, eu estou aqui representando a minha categoria. Então, esse pertencimento significa ter acesso, transparência, respeito às decisões e aos próprios conselheiros. É fundamental essa sustentabilidade legal e essa autonomia de atuação. Por isso, aqui destacamos a participação de quem? Do trade. Hospitalidade, lazer e gastronomia. É o tripé do turismo. Dentro da nossa realidade de cidade, resumimos aqui. De que maneira a nossa cidade é hospitaleira? Acolhimento. De que maneira a nossa cidade tem lazer? De que maneira a nossa cidade apresenta a sua gastronomia? Então vamos destacar aqui essa participação direta. Claro, dentro dessa estruturação do Conselho Municipal. E é o contato direto com cada um dos atores envolvidos desse tripé da hospitalidade, do lazer, da gastronomia, nos setores mapeados dentro da nossa cidade, para explicar sobre o processo de criação desse conselho. Ah, Alfredo, nossa cidade já tem CONTUR, mas a sociedade não se envolve mais. Já está criado? Tem lei? Tem. Já está funcionando? Tá. Está com mandato vigente ainda? Está. É preciso fazer o quê? Explicar novamente a importância da participação, seja do setor público, seja da sociedade civil, e o papel de representação do Conselho Municipal. Qual é a importância? É embrulhar. Nós já queremos embrulhar o atrativo. Então vamos retroceder um pouco. Vamos embrulhar o Conselho Municipal de Turismo. Dar visibilidade dessa importância. Olha, o Conselho é formado assim. A importância dos seus membros é essa. É a sociedade que participa. É a sociedade que tem representação direta ali dentro. Então, o ideal é que seja criado um ambiente oportuno para que os atores de cada setor se comuniquem. Qual que é esse ambiente ideal? O Conselho Municipal. Para que eles revejam conjuntamente o papel de representação em um conselho e elejam seu representante. Então, por exemplo, como eu já falei, sugere-se que os empresários do setor de hospedagem se reúnam. Nós estamos nessa etapa aqui em Bariri, né? De fazer o convite, comunicar a cada uma daquelas entidades que compõem a lei de criação do Conselho Municipal. Eles vão ter que se reunir, avaliar os objetivos, com dedicação exigida no Conselho, e indicar um representante que levará as demandas ao setor.
do setor ao Conselho Municipal. Então, esse representante não é do estabelecimento dele, é do setor. Deverá repassar periodicamente aos demais parceiros do setor os assuntos, as demandas, deliberações tratadas dentro do Conselho. Eu gerencio a Federação do Estado de São Paulo. Tudo que é decidido, se avançamos 25, se recuamos para vermelha, vermelha emergencial, vermelha comum, vai para laranja, eu tenho que replicar isso para todos os sindicatos espalhados nos 27 sindicatos do Estado de São Paulo. Então, qual foi o assunto, qual foi a demanda? Alfredo, intercede pela gente nessa realidade. É assim. E deliberar junto à federação. E aqui, a cada membro representante do setor delibera isso dentro do conselho. Então, a representação, ela fica assim muito mais legítima. E os interesses defendidos passam a ser de um grupo e não de uma pessoa individualmente. Com o envolvimento da população no turismo, forma-se um sistema de cooperação em prol do desenvolvimento integrado. Aqui a gente dá um passo a mais. Pulamos agora, então, daquele processo de visão de indústria e turismo, daquela visão de engrenagem, de processo, partimos para a parte legal e de autonomia, de criação, estabelecemos o Conselho Municipal, mas precisamos do trade, hospitalidade, lazer e gastronomia, e mais ainda, a participação da população, dos munícipes, chancelando esse Conselho Municipal, chancelando essa vontade de desenvolver o turismo no município. Então, com o envolvimento da população no turismo, forma-se um sistema de cooperação, em prol do quê? Do desenvolvimento integrado. E isso, voltamos a dizer, setor público e privado, sociedade. O sistema turístico é resultado de uma ampla cooperação e articulação de estruturas privadas, sociais e públicas, mas de maneira orientada. Para quê? Para melhorar a rentabilidade e a atratividade do destino turístico. De maneira cooperada e articulada. Não avança. Nós não precisamos de oposição para desenvolver. Nós precisamos de cooperação e articulação através das estruturas privadas, sociais e públicas. Esse é o grande desafio. Contours fraco, diretoria fraca, que aceita demandas tão somente do poder público. E aqui nós não temos revolta e nem rixa com nenhuma prefeitura ou poder público, mas falta orientação, falta amadurecimento do seu papel dentro do Conselho Municipal. E falta envolvimento. Um exemplo bem simples, nós dizíamos aqui na comunidade, em diversas igrejas, quando você forma um grupo, seja dos vicentinos, uma pastoral social, uma pastoral da saúde, o envolvimento, ninguém quer participar. Todo mundo fala que tem que ter, mas ninguém quer participar, não quer, dor de cabeça. Mas na hora que você, empresário, sente a necessidade de vender o seu produto, do seu hotel, a sua pousada, ter pessoas lá dentro, dos atrativos de lazer, e ali envolve o sorveteiro, o rapaz do algodão doce, o tiozinho do cachorro quente, que envolve o comércio, que aquece a economia, aí todo mundo quer saber. E joga a responsabilidade nas costas da prefeitura. Mas não, eu como sociedade civil, eu não quero participar, eu quero que essa engrenagem ela se forme sozinha e se mova sozinha. E não é assim que funciona. É a cooperação, a articulação dessa estrutura, entidades privadas, sociais e públicas. Então, turismo se faz com participação. Participação. Cobre aquilo que você contribua. Participe, contribua, dê a sua opinião, por mais simples que seja. O indivíduo só se torna um cidadão quando ele participa e atua no espaço em que vive. Vamos deixar de ser indivíduos e nos tornarmos cidadãos. Isso. Quando participarmos
de verdade e atuarmos no espaço em que vivemos, nos tornamos cidadão. Deixamos de ser indivíduo tão somente. Por isso, presta atenção, turismo não se faz por imposição. Torna-se mais fácil aceitarmos algo quando participamos e entendemos os motivos de sua elaboração. Então, essa é a importância, formar a consciência. Alfredo, nossa, nós já estamos lá na frente, já somos MIT, mas faltou engatar. Volta, recua, participa, retoma. Não é vergonhoso voltar o processo. É importante fortalecer as bases, os pilares de sustentação. Não adianta crescer o prédio se a sua base está toda enferrujada. Você sabe que vai dar ruim lá na frente. Então, se você quer acertar, quer tornar mais fácil esse processo, claro, quando tem a participação e a sociedade entende os motivos dessa elaboração, o poder público entende, os vereadores participam, acreditam, estamos confiantes. Não sabemos ainda, mas analisando aqui, eu acho que vai dar certo. Faz tão bem isso para a vida da sociedade, para a cidade, e é de suma importância. Se todos trabalharem juntos em prol do objetivo maior, que é o desenvolvimento sustentável, e aqui a gente faz essa menção, quando falamos do turismo, a indústria que não polui, mas precisamos estar atentos, não é? A produção de lixo, de grandes toneladas de lixo, a poluição visual, o sentimento de invasão, né, de maneira organizada. Às vezes você está no seu bairro, na sua casa, as pessoas nas praças mais próximas estão de maneira organizada. Temos que ter estrutura, embasamento, mas se todos trabalharem juntos em prol do objetivo maior, que é o desenvolvimento sustentável, ou seja, de maneira que propicie um retorno com equilíbrio, ainda mais aqui o sustentável, óbvio que tem muitos lugares que tem exploração de rios, cachoeiras, natureza, mas a sustentabilidade no tocante à sustentação, não é? A exploração daquele atrativo, mas de maneira organizada. Então, esse desenvolvimento sustentável do turismo. Com certeza, se trabalharmos juntos em prol desse objetivo maior, atingi-lo se tornará uma realidade mais próxima para a sua cidade, de maneira organizada. Eu tentei fazer aqui um resumo rápido, passando por essa visão de engrenagens de organização, dando essa visão a respeito do Conselho Municipal de Turismo, a sua participação direta e indireta, e o eixo maior, que é a importância da participação da sociedade civil nessa construção, nessa retomada e, às vezes, nesse recuo de revisão daquilo que a gente está construindo. Então, às vezes, parece que a gente está falando do mesmo assunto por diversas vezes, mas essa atenção especial nessa construção desse processo de maneira segura, de maneira tranquila e com conhecimento de causa. Com certeza o seu processo vai ser muito bem sucedido. Ótimo. Pessoal que está nos acompanhando aqui, mandando um abraço a você, cumprimentando pelas sábias palavras. Por mais essa aula, Alfredo, eu tenho a gratidão sempre a manifestar por conta do nosso trabalho ser humilde, das nossas limitações humanas e técnicas, mas nós fizemos questão de trazer para o público que nos acompanha aquilo que é atual, aquilo que é real e, acima de tudo, uma partilha de conhecimento, de informações que não podem ficar restritos a um cérebro, a uma pessoa. Se realmente nós desejamos o sucesso do turismo, agora no pós-pandemia, nós temos que ser bastante claros e elucidados no nosso pré-preparatório para estarmos superando essa fase que constrange muitas ações. Felizmente, nós temos pessoas capacitadas, habilitadas, disponíveis e dedicadas em fazer esse tipo de trabalho. E somar conosco e de levarmos a mensagem. Porque nós, enquanto jornalistas,
nós temos um certo conhecimento como gestores de turismo, que nós temos também essa formação, buscamos ter essa formação para até trabalharmos mais próximo ao turismo e cultura. E como você disse na sua fala, que o que gera o turismo, nada mais, nada menos, é a cultura. Um está implicitamente ligado ao outro, não há como dissociar. Então nós queremos, nesse primeiro momento, agradecer mais uma vez a sua dedicação, esse tempo que você tirou do descanso junto com a sua família, e para trazer a todo esse público desejoso de aprender, de conhecer, para poder multiplicar. Então nós registramos várias pessoas aqui e queremos agradecer a todas elas. Eu acho que nesse momento citar nomes não é tão necessário enquanto agradecer. Juntarmos as mãos e agradecemos por estarem conosco, consumindo ou, digamos assim, recebendo essa dádiva que é a fala do conhecimento de Alfredo Jimenez. Eu que agradeço, Marcos, agradeço a todos aqueles que estão com a gente, acompanhando, de modo especial também todos aqueles que virão acompanhar. Então, você que acompanhou e já está com o canal 39, compartilha, né? Encaminha para aqueles que fazem parte do seu conselho municipal, envia pelo WhatsApp deles, manda no Messenger, divulga o canal 39, divulga esse conteúdo de informação, assim como outros que já estão na programação do Marcos. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição. Depois o Marcos, tendo alguma dúvida ou algo maior de questionamento, pode estar enviando para a gente também. Nós vamos estar respondendo com o maior carinho aí, dando todo o suporte, estrutura necessária na medida do possível que estiver ao nosso alcance. Então, nós teremos, Alfredo, já no próximo dia 29, depois de amanhã, às 19 horas, a presença da Valéria Tomás e de um companheiro seu do SENAC, o Igor Salmazo. Os dois são profissionais de turismo, são docentes da Escola Técnica do SENAC, e também nós recebemos esse presente também de estarem conosco depois de amanhã, às 19 horas, também por esse mesmo endereço. Eu gostaria até de recomendar às pessoas que quiserem compartilhar, nós teremos esse trabalho, essa apresentação do Jimenez, disponível no nosso canal do YouTube, que está rolando aí o endereço embaixo na tela, youtube.com/marcosivan100cnl39. Tá? Deixar mais um pouquinho rolando aí. E se alguém tiver alguma pergunta ainda nesse momento, o Alfredo está logicamente disponível. Eu creio que as pessoas vão deixar para fazer perguntas por e-mail. Então nós vamos deixar também o nosso e-mail aqui, se você me permite, se você quiser também deixar uma referência sua, Alfredo, para que Sim. As pessoas entrem em contato, pode ficar à vontade. Quem quiser falar comigo ou precisar entrar em contato através do e-mail também, é AJ A de Alfredo, J de Júlio, Jimenez, com S, @gmail.com. Ou me manda mensagem através do Facebook aí com Alfredo Jimenez. Quem me encontrar aí já manda um oi, entra no Messenger, que a gente conversa também. Ok, o nosso endereço é canal39.com.br. Nesse canal39.com.br tem um formulário de contato, e as pessoas podem se manifestar por lá, e deixando no corpo da mensagem o endereço para onde desejam a resposta, se é pelo próprio e-mail ou se é por WhatsApp. Nós gostaríamos também de contar com a presença daqueles que estiveram conosco, para que sempre que desejarem divulgar as ações de turismo de sua cidade, entre em contato conosco também, por esse mesmo canal39.com.br. Alfredo, você quer mandar um abraço para alguém em especial? Quero agradecer a todos pela participação, de modo especial agradecer ao Marcos, a sua esposa, por todo o carinho que a gente já tem de anos aí de conhecimento pela causa, um grande profissional, não só de Pinda, como o Vale do Paraíba, e essa é a propositura do canal. Muitos perguntam canal 39, óbvio, um resumo de 39 municípios a mais aí do Vale do Paraíba, nesse trabalho de divulgação por esse tema e a causa do turismo, né? Pedindo as orações de Deus que
Esse mês agora de maio eu vou ser papai pela primeira vez, com a graça de Deus. Tem o José Miguel que está a caminho aí, né? Então a gente já está se preparando uma nova realidade, né, da nossa vida. Já está 40 anos e veio o nosso primeiro filho aí com a minha esposa Ana Paula. Então agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, e se Deus quiser vai passar logo essa pandemia com tranquilidade, com segurança, com conhecimento, e a gente vai vencer e vai dar um rumo novo aí de retomada nos trabalhos. Se Deus quiser, a gente vai estar mais próximo cada vez mais. Ótimo, obrigado. Um abraço à dona Ana Paula e que seja bem-vindo o José Miguel e venha alegrar o lar de Alfredo e Ana Paula e também toda a família, todo mundo vai ser um pouquinho ou bastante mais feliz com a chegada de José Miguel. Alfredo, gratidão. Bênçãos de Deus sobre sua casa, sobre a casa de todos aqueles que estiveram conosco. Quero mandar também a minha gratidão à minha parceira, que é o Escudeira, o meu equilíbrio, que é a Edna, minha esposa. Um abraço a todos que estiveram conosco. Não vou ler todos os nomes para não incorrer em erros. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Espetacular feriado do dia 1º. E que sempre que nós tivermos oportunidade, vamos abusar um pouco do carinho, da amizade e do conhecimento de Alfredo Jimenez. Obrigado, um abraço, boa noite.